Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver aqui me assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos para mais uma aula da telenutrição. Eu sou a Ellen, nutricionista, e hoje vou falar um pouquinho mais com vocês sobre as últimas recomendações da Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral no que se refere ao manejo da disfunção gastrointestinal na UTI. Então, vamos lá? Essa é a carinha desse último documento da Braskem, que é de 2022, certo? Foi escrito por Barreto et al. E eles falam, né, de acordo com as últimas referências, eles fizeram um compilado dessas recomendações, se posicionando no que se refere ao manejo da disfunção do trato gastrointestinal na unidade de terapia intensiva. Então, nossa aula hoje vai ser sobre essa abordagem. Só que antes de tudo, eu trouxe aqui para vocês um retrato do que é o nosso TGI, ou uma parte dele, né? Na verdade, porque o TGI ele começa desde a boca, só que aqui nós temos realmente um recorte dessa parte do trato gastrointestinal, que para a nossa abordagem hoje é muito importante entender o que é o fisiológico, para que a partir daí nós possamos então compreender melhor essas alterações e as consequências delas. Então, vamos pensar o seguinte, que quando eu falo de intestino delgado, ele tem uma divisão, né? Então, ele se divide em duodeno, jejuno e no ilho. E no cólon, né, pensando em intestino grosso. Então, intestino delgado, nós temos 3 partes e o intestino grosso, nós temos aí algumas partes, né? Que é o cólon, que é o seco, o cólon ascendente, o cólon transcendente, descendente e a parte propriamente do sigmoide reto. No intestino delgado acontece tanto a digestão quanto a absorção de alguns nutrientes. Mas vejam bem, quando o alimento ele é ingerido, logo na boca começa ali um processo de digestão, propriamente da digestão de carboidratos, por meio ali da amilase salivar. Esse bolo alimentar, então, ele caminha até o estômago e quando chega ao estômago, percebam nessa figura, nós temos já a quebra de proteínas por meio das proteases, né, que vão ajudar aí nessa digestão das proteínas em peptídeos. Então, nós temos esse conteúdo, que agora, né, já se misturou ali com o ácido gástrico, que começa então a adentrar ali o duodeno. O duodeno é essa primeira porção do intestino delgado. Lá no duodeno, começa-se então um pouco da digestão ali, também dos lipídios, certo? E segue ali com a digestão das proteínas, ok? Então, esse conteúdo, ele continua passando pelo intestino delgado, e aí agora ele adentra, então, a parte do jejuno, que é essa segunda porção. Ao longo do jejuno, como vocês podem perceber, acontece a digestão e absorção de carboidratos, o restante da digestão das proteínas, assim como a absorção dessas proteínas e também dos lipídios. Só que todos esses nutrientes, eles são absorvidos na sua forma mais livre possível, né, e mais mono possível do nutriente. Então, no caso, o lipídio ele é absorvido em forma de ácidos graxos livres. A proteína ela vai ser absorvida em forma de aminoácidos, assim como o carboidrato vai ser absorvido ali na forma dos monossacarídeos. E aí, ao longo do intestino delgado, nós temos também a absorção de alguns outros nutrientes, como por exemplo vitaminas, minerais e pequenas porções de água. Só que a absorção mesmo dos eletrólitos e da água, ela vai acontecer predominantemente no intestino grosso, né? Tanto a nível de colo ascendente, transverso, quanto descendente. Então, ao longo do TGI, né, que é o apelido que eu vou dar aqui para trato gastrointestinal, nós temos aí a absorção dos nutrientes, né? Então, se eu faço uma refeição agora, nas próximas horas, esses nutrientes eles serão
digeridos, absorvidos e metabolizados, né? O metabolismo, depois que completa-se esse processo de absorção, então esse nutriente ele começa a ser disponibilizado aos demais tecidos. Então, pessoal, entendam, né, que esse processo é um processo complexo. Logo, tudo aquilo que acometer qualquer parte do nosso trato gastrointestinal, né, ou do nosso TGI, também vai ser um processo complexo, tá? Bom, então a motilidade gastrointestinal, ela é regulada por vários fatores, dentre eles o tipo de alimentação, a capacidade de digestão e absorção intestinal, né? Então, por exemplo, aquele paciente que tem um intestino curto, por conta de algum acometimento ali, ele tem uma absorção e uma digestão diferente de uma pessoa que tem um intestino íntegro, ou TGI íntegro, né? Secreções gastrointestinais, sinais neurohormonais e pelo microbioma intestinal, que nos últimos anos tem sido algo muito falado, né? Então, as bactérias intestinais, nós já temos assim a consciência do papel delas nesse processo de digestão, de absorção, e claro que precisamos avançar muito ainda nos estudos, porque é um universo ainda que nós precisamos conhecer melhor. Mas existe um papel essencial do microbioma intestinal também nesse processo de digestão e absorção. Então, isso é o que nós vamos considerar ali como normal, entre aspas, né? Só que quando o indivíduo ele é acometido por alguma situação de estresse que causa uma interrupção da homeostase, desse equilíbrio corporal, essa resposta fisiológica ao estresse, ela causa alteração na contração muscular do intestino, né? Então, existe uma quebra dessa motilidade intestinal, que também é chamada por muitos autores como dismotilidade. As secreções, o processo absortivo e de digestão também fica alterado, né? Porque essa resposta ao estresse, o objetivo ali é manter a vida, né? Então, muitas vezes, o intestino, naquele momento, a circulação e todos esses processos, eles são interrompidos para poder focar na manutenção da vida. E muitas vezes o intestino é quem vai sofrer com isso também. E também existe uma alteração na composição da microbiota intestinal. Logo, nós vamos perceber no paciente crítico, propriamente dito, um quadro de disbiose, justamente porque essa microbiota ela também é prejudicada aí por esse processo, né, da resposta fisiológica ao estresse. Então, nessa figura, o que eu gostaria de mostrar para vocês, né? O intestino saudável, que é esse aqui de cima. Então, esse intestino saudável, ele passa por esse processo de quebra dessa homeostase, e então começa ali nessa região, nesse meio, muitas vezes a proliferar bactérias que, em condições fisiológicas, elas estão ali quietinhas, mas em condições patológicas, essas bactérias elas começam a trabalhar negativamente naquela região. Isso vai contribuir, então, para um processo de inflamação, né? Claro que também, por conta do próprio estresse, do próprio trauma, gera-se esse processo inflamatório de estresse oxidativo e isso influencia diretamente nessa barreira intestinal, deixando essa membrana intestinal mais permeável a bactérias adentrarem e outras toxinas também. Então, a passagem, né, por essa barreira intestinal de componentes estranhos que antes, em condições fisiológicas, não adentrariam, pode influenciar diretamente na gravidade da doença e esse processo influenciar na falência de múltiplos órgãos. É importante perceber que esse não vai ser o único causador, tá, pessoal? Então, na doença crítica, existem vários causadores aí de uma falência múltipla de órgãos. Mas já se sabe que esse descontrole do TGI, e particularmente aqui do microbioma intestinal, né, da permeabilidade intestinal, pode ter um papel também muito importante nesse processo. A sigla DFGI eu vou utilizar então para disfunção gastrointestinal. Esse tipo de disfunção aparece em torno de 60%
de pacientes, da população de pacientes críticos está associada a piores desfechos clínicos, né? Então, como por exemplo, além da mortalidade, aumento do tempo de hospitalização, aumento dos custos hospitalares e aumento do aparecimento de outras comorbidades. Então, identificar precocemente a disfunção gastrointestinal e tratá-la é muito importante. Então, existem alguns sintomas no ambiente da terapia intensiva que eles são sugestivos dessa disfunção gastrointestinal. Então, alterações na motilidade, diarreia, retardo no esvaziamento gástrico, constipação e gastroparesia são sinais sugestivos de que existe um processo de disfunção instalado ou se instalando. Esses sintomas, eles podem, em maior ou menor grau, né, a depender aí do que o nosso paciente vai apresentar, ele pode influenciar na tolerância à nutrição enteral, uma vez que um paciente que apresenta um quadro de diarreia grave ou de vômitos intratáveis, vai ter que ser pensado para esse paciente uma outra estratégia, uma vez que ele não consegue digerir e absorver a nutrição oferecida naquele momento, se for ali pelo tubo, né, enteral. Falha em atingir metas proteicas e calóricas, porque se ele não consegue ingerir, né, aquela quantidade prescrita de nutrição enteral, por exemplo, ele não vai conseguir atingir aquilo que foi planejado para ele. Isso vai ter uma influência direta na fraqueza muscular adquirida no ambiente da terapia intensiva, má cicatrização de feridas, se esse paciente possuir feridas, né? Ou vai também influenciar no aparecimento de feridas, que é o que nós chamamos aí de lesão por pressão. Esse processo, né? Piora esse processo da imunossupressão, então essa resposta imune aos ataques, seja de bactérias, vírus ou outros micro-organismos, esse paciente ele não vai conseguir responder tão bem. E uma consequência muito grande que nós temos também nesse ambiente é a desnutrição. Então, todos esses fatores vão contribuir aí para a instalação de um quadro de desnutrição ou piora se esse paciente já chegar na UTI desnutrido, né? Então, as consequências dos sintomas de disfunção gastrointestinal ou da disfunção gastrointestinal são sintomas muito importantes e que geram consequências e está relacionado a piores desfechos em um paciente que está internado no ambiente da terapia intensiva. Então, essa tabelinha tem nesse manual, né, nesse guideline que foi publicado pela Braspen, que mostra a frequência do aparecimento de sintomas gastrointestinais em pacientes críticos. Então, percebam, dentre os sintomas, o que parece ser mais prevalente nesses pacientes é o volume residual gástrico elevado, né, que é um sinal de, aliás, que é um sintoma aí de gastroparesia, e a intolerabilidade à nutrição enteral, que é em torno aí que pode chegar até 75% dos pacientes. Então, isso é sinal de alerta não só para o nutricionista, mas para toda a equipe que trata esse paciente. Bom, então, aqui agora eu trago um pouquinho mais, né, de uma forma descritiva para vocês, esse impacto da doença grave no TGI. Como eu já mostrei para vocês, quando nós temos uma quebra dessa homeostase corporal, e aqui propriamente dito da homeostase do trato gastrointestinal, o que essa resposta inflamatória durante a doença grave ela causa? Só que antes disso, é importante nós pensarmos que essa resposta inflamatória, pessoal, ela é essencial, tá? Então, essa resposta inflamatória é uma forma do corpo reagir a esse acometimento, né, negativo que aconteceu. Então, o corpo ele precisa reagir. Ele reage por meio de uma das respostas, é a resposta inflamatória, que causa liberação de citocinas inflamatórias, justamente para poder responder à lesão, ao local da lesão. Essa resposta inflamatória, ela faz com que ocorra uma migração de monócitos para o tecido. Qual tecido? Para a musculatura do TGI, né? Então, isso é algo que se espera. No entanto, isso pode influenciar nessa desmotilidade intestinal. Então, acaba que a resposta inflamatória é algo desejado, esperado naquele momento, porém, secundariamente, acontecem outros problemas.
E uma resposta inflamatória que ela é exacerbada, que ela não se resolve, vai então postergando ali, né, arrastando os problemas. Então nós temos alguns fatores relacionados a essa desmotilidade, que é o edema de alças intestinais e sobrecarga de líquidos. Então esse intestino ele vai ter um comprometimento ali tanto de digestão quanto de absorção. Uma hipoperfusão, né, dos tecidos gástricos, uma vez que a circulação sanguínea ela está concentrada em manter órgãos vitais funcionantes, né? Neste momento, o intestino ele deixa de ser um órgão vital. Então, quais são as prioridades? Cérebro, coração, pulmão. A hiperglicemia, né, ela acontece como secundária a essa resposta de estresse. Ela vai influenciar nessa desmotilidade também do TGI. Distúrbios hidroeletrolíticos, como por exemplo, potássio, sódio, fósforo, magnésio. Então, esse distúrbio desses eletrólitos vai influenciar diretamente na função dos nervos e músculos intestinais. Secreção diminuída de hormônios, que eles auxiliam nessa regulação da motilidade, assim como os medicamentos, né, que eles são necessários naquele momento, como sedativos, analgésicos, vasopressores, eles também vão ter aí uma função nessa desmotilidade. Só que é importante nós pensarmos, pessoal, que essas medicações, a depender do momento que o paciente crítico se encontra, elas vão ser essenciais, né? Então, nós precisamos entender o que aquele paciente está utilizando naquele momento. Então, o nutricionista tem que entender de medicação, porque se eu entendo de medicação, eu sei que, dependendo daquele medicamento que o paciente está utilizando, vai ter uma influência direta ali na tolerância à nutrição interal que naquele momento está sendo ofertada. Bom, então, agora nós vamos falar especificamente dos sintomas que são consequentes dessa doença grave no trato gastrointestinal do meu paciente. O primeiro sintoma, que é um dos mais prevalentes, né, conforme eu mostrei naquela tabelinha para vocês, é a gastroparesia. Essa gastroparesia, ela se difere de uma obstrução mecânica, né? Então, quando eu estou falando de abdômen agudo obstrutivo, não é a mesma coisa que gastroparesia. Essa gastroparesia ela acontece decorrente da alteração da motilidade gástrica, certo? E ocorre então um retardo no esvaziamento gástrico. Os sintomas mais comuns de gastroparesia são náusea e a dor abdominal, mas vai acontecer também, né? Vômitos por conta dessa estase, pode acontecer refluxo gastroesofágico, mas os mais comuns é essa náusea que o paciente muitas vezes quando ele consegue relatar, ele relata, e a dor abdominal. Isso é mais fácil de identificar naquele paciente que está consciente, né, que consegue comunicar. Então, quer dizer que quando o meu paciente ele está sedado, entubado, essa gastroparesia, ela tem que ser identificada de uma maneira diferente, uma vez que esse paciente ele não pode me comunicar naquele momento o que ele está sentindo. Uma das formas de se avaliar a gastroparesia é por meio da medida do volume residual gástrico, que vai ser por meio de aspiração ou drenagem aí por gravidade passiva, né, que é o que eles chamam na unidade de terapia intensiva de colocar a sonda para drenagem. Só que é o mais utilizado, porém existe muita controvérsia sobre a medida do volume residual gástrico, uma vez que depende da forma que ele é realizado, depende do momento em que ele é realizado, né? Então, isso pode influenciar e muitas vezes dar ali um diagnóstico de gastroparesia não real, né? Dependendo da maneira que ele foi feito. Então, é necessário que naquele ambiente exista protocolos para que ele seja aferido adequadamente, certo? Então, essa lentificação no esvaziamento gástrico que vai gerar esse quadro de gastroparesia pode levar à intolerância da nutrição. Por quê? Porque se esse paciente ele não consegue ter esse esvaziamento gástrico corretamente, esse conteúdo ele vai acabar precisando sair dali daquele estômago de alguma forma.
muitas vezes ele sai por meio de vômitos, né? Então, isso é algo que não é desejável para o meu paciente. É um sinal de que ele não está tolerando a nutrição. Se ele não está tolerando, não tem como se atingir meta com esse paciente se não forem estabelecidas as medidas para a melhora dessa tolerância. Então, eu preciso observar adequadamente isso no meu paciente. Já o refluxo gastroesofágico, geralmente ele é uma consequência dessa gastroparesia. Em condições normais, pode ser que aconteça esse refluxo, né, em nós indivíduos saudáveis. Porém, nós temos mecanismos que fazem com que esse conteúdo ele não reflua, ou se ele refluir, que ele retorne, então, por exemplo, para o estômago. No paciente grave, muitas vezes, esses mecanismos eles passam ali por um processo de comprometimento. Então, aquele esfíncter gastroesofágico que é importante, que é necessário para manter esse conteúdo no estômago, ele não funciona adequadamente. Então, acaba que ocorre o refluxo no paciente. E esse refluxo, pessoal, ele está diretamente relacionado ao processo ali de microaspiração, que pode acontecer mesmo naquele paciente que está ali entubado, né, daquele paciente que tem ali o balonete ali do tubo insuflado. Então, isso pode acontecer, certo? Então, o que precisa acontecer? Medidas para evitar esse processo, né? Porque isso não é desejável, uma vez que esse processo de microaspiração ou de aspiração pode influenciar diretamente para a ocorrência de pneumonia aspirativa. E essa pneumonia, com certeza, ela vai prorrogar ali o tempo de ventilação mecânica e outros problemas, né? O tempo de hospitalização, esse paciente ele vai demorar a sair mais desse processo. Então, essas consequências, existe uma probabilidade delas acontecerem, porém, uma vez que elas acontecem, é preciso que as medidas sejam estabelecidas para poder, então, tentar o mais rápido possível fazer com que esse paciente saia desse quadro. Então, olha só aqui essa figura para vocês, para ilustrar melhor o porquê que isso acontece, né? Então, a presença do tubo orotraqueal, assim como esse processo de ventilação mecânica, que naquele momento é necessário para a sobrevivência do paciente, isso pode contribuir para o refluxo gastroesofágico, né? Então, tudo ali todas essas estruturas onde passa o tubo, né? E dependendo do tempo que esse paciente fica nesse quadro de ventilação mecânica, isso vai contribuir ali para um processo de aspiração, né? Então, mesmo que isso não seja desejável, acontece. Então, e isso pode influenciar negativamente no processo desse paciente, né? No processo de recuperação, né? Por quê? Porque vai ter um impacto ali, uma contribuição para esse quadro de refluxo gastroesofágico. A própria nutrição enteral, né, por mais que seja essencial para a sobrevivência do paciente, se esse paciente ele não tolera a nutrição enteral, isso vai contribuir para um processo de distensão gástrica, e essa distensão gástrica, como eu disse, esse conteúdo ele vai querer sair por algum lugar. Então, pode ser que pequenas quantidades elas fiquem refluindo nessa tentativa mesmo de resolver aquele problema. Então, muitas vezes, se esse paciente ele não está tolerando a nutrição, o nutricionista junto ao médico, eles precisam procurar uma solução para melhorar, então, essa digestão, né, para que aconteça, então, o processo de absorção. Aqui eu tenho um quadro que é muito interessante sobre as causas de gastroparesia em pacientes graves. Então, o refluxo, ele é uma consequência da gastroparesia, né? Então, a doença crítica vai ser uma causa de gastroparesia, anormalidades eletrolíticas, distúrbios metabólicos, medicamentos, doenças virais, ilho pós-operatório, que é um quadro, né, que acontece ali nessa região do intestino delgado e que acontece como uma consequência a grandes cirurgias. A própria cirurgia, né, dependendo aí do tipo de cirurgia, e esse processo inflamatório, que é secundário, por exemplo, à sepse, pancreatite aguda, peritonite ou hemorragia intraabdominal. Outro sintoma,
né, que é muito recorrente no ambiente da terapia intensiva é a diarreia. E aí, pessoal, quando se fala em diarreia no doente crítico, é uma polêmica. Por quê? Muitos colocam a culpa estritamente na dieta. E na maioria das vezes, a culpa não é da dieta, não é daquilo que o paciente está recebendo. A diarreia ela tem uma etiologia múltipla, certo? Então, ela pode acontecer por N motivos. Dentre as consequências, a primeira consequência importante que nós temos é, dentre esse processo de desidratação que pode acontecer com o paciente, o prejuízo na absorção da terapia nutricional. Por quê? Se esse paciente ele está com um quadro de diarreia grave instalado, é um sinal de que ele não está absorvendo adequadamente. Então, isso já é um sinal para que eu entenda que aquela nutrição que ele está recebendo e as medidas nutricionais que estão sendo feitas para o paciente naquele momento, eu preciso mudar a estratégia. Não que a dieta seja responsável por isso. Nem sempre, tá, pessoal? Então, assim, é preciso avaliar. Nem sempre a dieta ela é a responsável. Porém, eu sei que o que o paciente está recebendo naquele momento não está sendo suficiente para atingir as metas programadas para ele, tanto calóricas quanto proteicas. Além do desconforto intestinal, desconforto abdominal que esse processo de diarreia gera, e também contribui para piores desfechos, pessoal, como a desidratação, que eu já citei, a própria desnutrição, compromete a cicatrização desse paciente e a própria resposta imune. Esse paciente, ele não tem absorção, o paciente que está num processo de diarreia. Se ele não tem absorção adequada, esse paciente ele pode aí a longo prazo desenvolver essa desnutrição, fragilidade, dentre outras consequências. Então, a diarreia ela precisa ainda ser melhor definida no ambiente da terapia intensiva. Por quê? Eu tenho uma definição básica, que é 3 ou mais episódios de evacuação líquida em grande quantidade num dia, nas últimas 24 horas. Porém, é importante se avaliar que o tipo de alimentação que esse paciente está recebendo, o volume, muitas vezes esse paciente, às vezes, ele já tem um episódio de evacuação que é em grande quantidade, e às vezes, ele, dependendo desse volume, isso já vai caracterizar um processo de diarreia. E é preciso se avaliar as causas. Como eu disse, tem muita gente, tem uma galera aí que fala que a culpa é só da dieta. E na maioria das vezes não é. Por quê? Porque esse paciente, ele pode ter um quadro de alguma doença instalada que pode estar sendo responsável por isso. Os medicamentos utilizados naquele processo, principalmente antibiótico, é algo que está muito relacionado ao processo de diarreia. Então, é preciso olhar para o todo. A culpa, na maioria das vezes, ela não vai ser da dieta ou não somente, Então, por isso que o trabalho aqui ele tem que ser multiprofissional, para que seja identificada a causa e que a causa da diarreia seja tratada, na medida do possível. Além de tudo, essa diarreia ela pode ser ainda infecciosa ou não infecciosa. Então, se ela é infecciosa, pode trocar a dieta quantas vezes for. Se não for tratada a causa, no caso a infecção que está gerando aquela diarreia, muitas vezes é atribuída ao Clostridium, que é um tipo de bactéria, Então, se não for tratada essa bactéria que está causando aquele processo de diarreia, não vai melhorar. Tá? Então, é preciso que essa conversa ela aconteça e o nutricionista precisa explicar. Muitas vezes o cuidador daquele paciente, muitas vezes precisa explicar para a equipe que não é fazer somente modificações na dieta. Eu posso, do ponto de vista nutricional, modificar na tentativa de ajudar? Sim, mas essa diarreia ela não vai melhorar se a causa não for tratada, ok? Existe uma escala que nós utilizamos muito na prática clínica, que é a escala de Bristol, justamente para poder identificar. Mas essa conversa sobre o que é a diarreia no ambiente da terapia intensiva precisa ainda ser melhorado, precisa ser ajustado, porque
Se o paciente está em terapia nutricional integral, a dieta ela é líquida. Então, naturalmente se espera, né, que essas fezes elas vão ter uma consistência um pouco diferente daquilo que é esperado. Porém, né, nós sabemos que existe um limite já para considerar aquilo que é diarreia ou não. Certo, pessoal? Então, desse ponto, estamos entendidos? Vamos para frente, então. Do mesmo jeito que existe uma prevalência muito alta de diarreia nesses pacientes, pode também aparecer um quadro de constipação e muitas vezes o que acontece com a constipação? Ela passa despercebida. Por quê? Todo mundo fica focado só na diarreia. Diarreia e vômitos, distensão abdominal. E muitas vezes a constipação, ela também já vai ser um sinal aí da disfunção gastrointestinal. E aí, novamente, precisa-se discernir o que é a obstipação dessa paralisia do trato gastrointestinal inferior, que muitas vezes vai acontecer no doente crítico por conta de todos aqueles fatores que nós já conversamos que interferem diretamente na motilidade intestinal. Existe um ponto de corte quando eu falo em obstipação, que é essa ausência, né, ali de fezes pelo menos 3 dias. Então, é aquele paciente que já está 3 dias sem evacuar. Por que alguns autores têm se falado na manutenção desse ponto de corte? Porque, por exemplo, um paciente que foi admitido na terapia, no ambiente da terapia intensiva, 2 dias ele permaneceu em jejum. E aí, só no 3º dia, ele iniciou a nutrição enteral. Então, será que para esse paciente que por 3 dias que ele está internado na terapia intensiva e for receber dieta só no 3º dia, e que está sendo acometido por toda aquela cascata inflamatória de alterações, será que esse paciente está obstipado? Ou será que naquele momento foi instalado apenas um quadro de paralisia do TGI inferior, né? Então, isso ainda não é uma coisa certa, mas é algo que tem se discutido sobre a manutenção desse ponto de corte para o paciente crítico, uma vez que a situação para esse paciente é diferente de um paciente que está na enfermaria, por exemplo, né? Então, é isso que nós precisamos discutir. O que é preciso, então, avaliar nesse quadro de obstipação ou constipação intestinal? A quantidade de nutrição enteral recebida, se essa dieta está com fibras ou sem fibras. Existem outros resíduos alimentares que esse paciente está recebendo que não estão sendo digeridos? Qual é a consistência desses alimentos, né? Então, esse paciente ele está com a via oral ou a via enteral? Esse paciente ele alcança a meta nutricional? E, uma vez avaliado, o manejo é, quando possível, né, pessoal? Do ponto de vista nutricional, quando possível, eu preciso avaliar, então, a inserção de fibras desse paciente, lembrando que no ambiente crítico, para o paciente crítico, essa inserção de fibras, de dietas com fibras ou sem fibras, de fibras de maneira suplementar ou não, isso precisa ser bem avaliado, né? Porque dependendo do momento, não é recomendado. E do ponto de vista médico, é preciso que ocorra essa conversa, né? Porque quem faz prescrição de medicamentos é o médico. Então, quando possível, avaliar se tem jeito de suspender medicamentos que diminuem essa motilidade gastrointestinal ou fazer a troca, dependendo do medicamento, né? Porque vai ter medicamento que não tem como suspender, né? E avaliar medidas laxativas ou como forma profilática, a fim de evitar esse quadro de constipação. Pessoal, novamente, isso tem que ser avaliado, isso tem que ser conversado. No que se refere ao trato gastrointestinal superior, alguns medicamentos procinéticos, que eles vão auxiliar nessa questão da motilidade intestinal, podem ser usados, como domperidona, metoclopramida e eritromicina. Mas isso quem prescreve é o médico, tá? Por isso que eu estou dizendo que nós nutricionistas precisamos ter essa conversa. E para o trato gastrointestinal inferior, existe a neostigmina, que é um medicamento que tem essa indicação. Mas quem vai decidir isso, né, é o médico, só que nós podemos ter essa conversa com ele, né, a fim de
melhorar esse quadro de constipação do paciente, porque se ele está constipado, pessoal, isso vai influenciar diretamente na minha oferta de volume enteral. Então, muitas vezes eu não consigo progredir dieta para um paciente que não evacua, né? Isso pode gerar outros problemas para esse paciente. Então, por isso que eu preciso ter essa conversa para que isso melhore a minha conduta nutricional. Um outro sintoma de disfunção gastrointestinal é o ilho adinâmico, né? Então, o que é isso? O ilho adinâmico, ele ocorre quando, né, essa ausência da motilidade do TGI com falta de progressão do bolo fecal. Então, ele ocorre como uma resposta, muitas vezes, à doença grave. Não quer dizer que todos os pacientes vão ter esse ilho adinâmico, né? Então, a dinâmica é justamente essa falta de dinamismo do ilho, né? Ilho, pensando naquela terceira porção do intestino delgado. Como que eu reconheço isso num paciente crítico? Esse paciente ele vai apresentar ali a ausência de evacuações por um período maior ou igual a 3 dias, mesmo que o tratamento para constipação ele já esteja implementado e associado à confirmação por exame de imagem, intolerância alimentar, distensão abdominal ou necessidade de descompressão gástrica. Então, pessoal, não quer dizer que um paciente que está constipado há 3 dias quer dizer que ele tem ilho adinâmico, tá? Então, assim, é uma condição que eu preciso diferenciar desse diagnóstico de constipação, né? Desse paciente que está somente constipado. O ilho adinâmico é algo mais grave, né? Tanto que eu preciso de exame de imagem para confirmar. Mas, quando esse paciente ele já está constipado há muitos dias, associado a um quadro de intolerância alimentar, distensão, e assim, aparentemente não tem uma causa, eu posso suspeitar aí de ilho adinâmico, né? Então, o grande fator de risco para a ocorrência de ilho é esse desbalanço entre estímulo simpático e parasimpático que ocorre por uma situação de trauma ou estresse, como, por exemplo, grandes cirurgias abdominais, sepse, hipocalemia, hipomagnesemia, acidose metabólica e outros quadros aí de instabilidade hemodinâmica, né, que nós vamos ver onde, pessoal? No paciente crítico. Então, para saber se o intestino ele está ou não em condições de receber a nutrição enteral, assim como contraindicar, é necessário que algumas medidas sejam realizadas, como, por exemplo, a avaliação da peristalse. Para quê? Para saber, né, se esse paciente ele tem gastroparesia ou não, se esses ruídos hidroaéreos desse paciente ele possui esses ruídos hidroaéreos, não que a ausência dos ruídos seja uma contraindicação da nutrição enteral. Já se sabe que não é. Porém, eu preciso avaliar, né? Porque isso vai fazer parte de um contexto. Avaliação do volume residual gástrico, pressão intraabdominal, além dos demais sinais e sintomas, como por exemplo, a diarreia, se ela é uma diarreia que está intratável, isso pode ser um sinal ali de disfunção. Vômitos incoercíveis. Então, esse conjunto de sinais e sintomas também vai ser para nós aí um alerta, né, sobre disfunção gastrointestinal e se naquele momento eu posso iniciar ou continuar a nutrição enteral. Então, como que eu vou avaliar e monitorar essa disfunção do TGI? Por meio da peristalse gastrointestinal, né? Que ela vai ocorrer por conta de tudo isso que eu já elenquei aqui, inclusive por medicamentos, né? Esse comprometimento da peristalse pode acontecer por isquemia, hipovolemia, uso dessas drogas vasopressoras. E como que eu vou avaliar, então, as manifestações clínicas do comprometimento da peristalse gastrointestinal? Por meio de náuseas, vômitos, refluxo, aspiração, cólica, diarreia e distensão abdominal. Essa avaliação, ela se difere quando o paciente está consciente e quando o paciente está inconsciente, tá? Então, não é porque o paciente está inconsciente que eu não vou avaliar, pelo contrário, aí é que precisa ser avaliado mesmo, uma vez que esse paciente ele não vai conseguir falar o que ele está sentindo. A estase motora, pessoal, esse comprometimento na peristalse gastrointestinal leva à intolerância alimentar,
certo? E aí, quando esses sinais, eles se associam à impossibilidade de administrar mais do que 20 calorias por hora de nutrição interal, isso é um sinal de que esse paciente não está tolerando a nutrição. Então, em outras palavras, tentei aumentar o meu volume ali de dieta, a minha velocidade de infusão, esse paciente, então, ele não tolerou. Ele distendeu o abdômen, ele apresenta vômitos, né, dentre outras consequências. Isso pode ser um sinal de intolerância alimentar. Avaliação de resíduo gástrico, né? Eu já falei dessa questão do volume residual gástrico, mas aí como que isso é medido, né? Lembram que eu falei que muitas vezes isso não está padronizado, então, às vezes falar de forma isolada que o volume residual gástrico é um sinal de intolerância ou de disfunção, pode ser errado, dependendo ali do caso, tá? Então, é preciso que naquele local se tenha um protocolo para avaliar isso, tá? Acabou de infundir dieta naquele paciente, a nutrição, dependendo. Começou agora. Se fizer aspiração do resíduo, vai voltar mesmo. Então, por isso que é preciso protocolo, né? Em condições normais, existe um resíduo gástrico de baixo volume, tá? Então, por exemplo, eu acabei de tomar uma vitamina. Se eu fizesse uma aspiração do resíduo gástrico, vai retornar volume, porque ainda não começou o processo de digestão. Isso é uma coisa fisiológica. Porém, no doente grave, volumes entre 200 e 500 ml já indicam condições anormais, tá? E o tempo que isso é feito também é preciso que seja observado. Diante desse volume, é preciso que se aumente a vigilância, tá? Mas não quer dizer também, pessoal, que já tem que suspender a nutrição interal. É preciso vigiar, tá? Agora, se, mesmo instituídas medidas, esse volume ele já é maior que 500 ml nas últimas 6 horas, ou em pelo menos 6 horas ele já ultrapassou 500 ml, isso é um alerta, né, para que a nutrição interal ela seja adiada ou suspensa. Seja nutrição por sonda, seja nutrição por via oral, né, aí dependendo da situação em que esse paciente se encontra. Então, isso já é um critério para adiar a nutrição interal. Por que, pessoal, que isso precisa estar muito bem estabelecido e por que esse paciente que tem uma estase gástrica importante ou que tem um comprometimento da peristalse gastrointestinal importante, por que isso precisa ser vigiado e por que as medidas precisam ser implementadas? Porque na condição mais grave da situação, existe uma condição que pode acontecer, que é a síndrome compartimental abdominal. Isso é o ponto mais alto de gravidade de um paciente que tem estase gástrica. Por quê? Esse paciente ele começa a ter um aumento, uma distensão abdominal tão significativa a ponto de ocorrer esse rompimento desse compartimento abdominal, com consequente falência gastrointestinal. Então, isso é muito grave, né? Então, é preciso que essa situação, ela seja, que anteceda essa situação. Essa situação, ela não pode acontecer, né? Para ela não acontecer, medidas adequadas com antecedência devem ser implementadas, ok? Então, isso vai acontecer de uma maneira patológica, tá, pessoal? Dessa pressão abdominal. Então, a pressão abdominal, ela chega a um ponto de rompimento, né? Então, isso não pode acontecer, ok? Pressão intraabdominal é uma outra forma também de avaliar a disfunção gastrointestinal. Então, o aumento da PIA, né, que é o apelido que tem pressão intraabdominal, é a única situação responsável pela disfunção gastrointestinal que pode ser medida diretamente, tá, pessoal? Porque as outras situações, como vocês devem ter percebido, muitas vezes eu preciso, uma percepção, né? Muitas vezes eu vou fazer por meio de alguma escala. Então, a PIA, que é a pressão intraabdominal, é a única que eu posso medir diretamente, tá?
E aí, ela é medida por, né, o protocolo ele coloca várias formas de ser aferida, mas uma delas vai ser por meio de um catéter inserido diretamente ali na região do abdômen. E aí, como que eu posso entender que a pressão intraabdominal ela está elevada e que isso é um sinal de alerta? Por meio, né, para aqueles pacientes que tem um IMC maior que 27, para aqueles pacientes graves, né, que tem ali uma Apache 2, que é um score de gravidade que é realizado dentro da terapia intensiva, maior que 18, distensão abdominal, ausência de sons intestinais, pressão expiratória final positiva, que é o que nós chamamos de PIP, maior que 7, pacientes que estão em sepse, que passaram por cirurgia abdominal, né, grandes cirurgias abdominais e ressuscitação com grandes volumes. Para esses pacientes eu preciso estar em alerta, né? Porque esses pacientes eles podem aí ter um aumento de pressão intraabdominal por conta dessas situações que eu falei aqui. E a síndrome compartimental abdominal, que eu falei para vocês agora há pouco, ela vai vir a acontecer quando se tem uma PIA, uma pressão intraabdominal maior do que a 20. Então, quando essa PIA ela não reduz, mesmo sendo feitas as medidas, esse paciente ele tem uma alta chance de desenvolver essa síndrome compartimental abdominal, que, como eu disse, né, é o estágio mais grave aí do comprometimento abdominal e que não pode acontecer no nosso paciente crítico, porque isso vai gerar outras consequências e consequências que podem aí levar esse paciente ao óbito, né? Então, são situações que são preveníveis dentro do ambiente da terapia intensiva e que devem ser monitoradas, né? Uma forma de monitorar é por meio da pressão intraabdominal. E aí, pessoal, existe uma escalinha, né, que ela sugere quando ocorre essa falência intestinal, gastrointestinal, né? Então, na presença de 3 ou mais desses sintomas, independente da pressão intraabdominal, já existe um valor prognóstico, né, para a falência gastrointestinal. Então, quais são os sinais e sintomas? Aqui, né? Tem um ponto para a situação, administração menor que 50% da nutrição interal calculada às necessidades e não receber alimentação no terceiro dia após cirurgia abdominal, isso já atribui para o paciente um ponto. Se esse paciente ele tem, por exemplo, intolerabilidade alimentar associado a vômito, distensão abdominal, diarreia, se essas duas condições estão associadas, isso já é um valor prognóstico para esse paciente desenvolver ali uma falência gastrointestinal ou outros problemas, tá? Pessoal, então essa escala é uma escala muito simples, mas que pode ter aí um valor prognóstico significativo no ambiente da terapia intensiva. A síndrome compartimental abdominal, que já só para essa síndrome já são 4 pontos, já é um sinal aí de falência gastrointestinal, tá, pessoal? Então, eu preciso estar atenta a tudo que for me ajudar nesse processo, né? Então, eu, enquanto nutricionista, preciso entender não só da dieta, né? Não só da via de alimentação daquele paciente, mas do que aquele paciente está vivendo naquele momento como um todo. Existem também um outro score, né? Aqui é um outro tipo de avaliação que eu posso utilizar também na prática clínica, né? E esse quadrinho, ele também está disponível nesse manual da Braspen, que eles sugerem, certo, pessoal? Então, aqui eu consigo avaliar um paciente que está sem risco, que tem um risco aumentado, que já tem uma disfunção gastrointestinal, que já está caracterizando um quadro de falência gastrointestinal, assim como uma ameaça à vida. Quando eu falo de ameaça à vida, isso já diz que esse paciente ele tem um alto risco de óbito, né? Então, são condições que ameaçam a vida desse paciente. Então, esse quadro também é um quadrinho que pode ser utilizado para avaliação quando eu falo aí de disfunção intestinal. Bom, pessoal, então, não tolerar a nutrição interal de uma forma geral já deve ser um ponto, né, para chamar a atenção que aquele paciente ele tem um quadro de disfunção gastrointestinal. Então, não tolerou nutrição interal,
eu, nutricionista, já preciso estar atenta a isso, né? E já conversar com a equipe multi sobre as possíveis medidas a serem estabelecidas para esse paciente. Por quê? Muitas vezes ele não está tolerando dieta e não tem nenhuma causa aparente, né? As medidas nutricionais já foram feitas, a dieta já foi modificada e esse paciente segue não tolerando. Isso já deve ser considerado para avaliar a disfunção gastrointestinal nesse paciente, ok? Em quantidades, é aquele paciente que não tolera mais que 20 calorias por hora, tá? Ou aquele paciente que não passa da meta de 50%, né? Existe uma meta, claro que o que eu quero é chegar sempre no 100% para aquele paciente, mas quando eu chego em 50% da meta, ele não tolera. Então, isso já é aí importante, né? Porque esse paciente, ele pode estar ou em risco de disfunção, ou ele já pode ter uma disfunção instalada. Então, esse quadrinho, esses dois últimos quadros que eu mostrei para vocês, e avaliar a disfunção gastrointestinal é para se estabelecer um diagnóstico precoce, né? E uma vez que o diagnóstico ele já está estabelecido, que esse paciente ele já tem essa condição, tratar a causa. Então, no final das contas, eu preciso tratar a causa para resolver o problema, porque se eu não trato a causa, esse paciente ele vai continuar com a disfunção instalada, ok? E aí, pessoal, do ponto de vista nutricional, eu preciso entender esse processo para saber se o paciente ele pode continuar utilizando o TGI para alimentação ou não. Se ele não pode, avaliar então o início de um outro tipo de terapia nutricional. Qual que pode ser a terapia alternativa? A nutrição parenteral, né? Isso vai ser discutido, porém é algo que eu, nutricionista, preciso ter a consciência. Não está tolerando nutrição enteral. Já foram feitas todas as medidas, eu preciso conversar com o médico para que juntos, né, nós possamos aí pensar sobre a necessidade de início da terapia nutricional parenteral. Por quê? Esse paciente, quanto mais tempo ele não tolerar a dieta, quanto mais tempo ele não atingir as suas metas, isso vai ser um fator de risco para desnutrição e outros desfechos adversos no ambiente da terapia intensiva. Bom, por que né, nós nutricionistas falamos tanto disso? Porque quanto mais precoce a terapia nutricional para o paciente, seja ela via oral, seja ela enteral ou parenteral, isso tem benefícios nutricionais e não nutricionais para o paciente. Então, como eu disse, quanto mais retardar o início da nutrição para o paciente, pior pode ser para ele. É claro, né, pessoal, que existe um momento certo para iniciar a nutrição enteral, né? Nutrição enteral ou parenteral, dependendo aí da condição do meu paciente crítico. No entanto, com o passar dos dias, se as medidas efetivas elas não forem estabelecidas, esse paciente ele vai ter um aumento, né, da probabilidade de desbiose, esse intestino ele vai ficar mais permeável a outros fatores agressores, né, dentre as outras consequências que nós já sabemos, né, que pode acontecer na ausência de nutrição, né. Um organismo ele não sobrevive sem nutrição. Então, quanto mais isso for adiado no meu paciente crítico, mais relacionado a desfechos negativos vai estar, tá? Então, existe um momento certo para a introdução da nutrição, mas uma vez que o momento certo chegou e esse paciente não está tolerando por algum motivo, ou por alguma causa que ainda não foi identificada, pior vai ser para esse paciente se as medidas elas não forem estabelecidas de maneira precoce, certo, pessoal? Então, esse déficit calórico-proteico ele tem consequências a curto, médio e longo prazo. Então, já estamos aqui, né, chegando ao final da nossa aulinha. Uma mensagem que eu gostaria que ficasse hoje para vocês? Não se deve suspender a nutrição enteral sem uma evidência clara de intolerância, tá? Então, aquele negócio de, um volume residual gástrico isolado, né? Foi apenas uma vez, o paciente ele tem diarreia por alguma causa que ainda não foi identificada. Isso não é motivo, de maneira isolada, para suspender a nutrição enteral,
tá? Então, não é para sair suspendendo dieta por qualquer motivo ou por motivos isolados. É preciso que ocorra uma conversa com a equipe multidisciplinar, né? Para que então se entenda em que momento vai se suspender ou não, se vai continuar com a terapia nutricional ou não, e a equipe precisa estar treinada para isso, porque uma equipe desavisada vai suspender a nutrição por qualquer motivo, tá? Naquela tentativa de, né, achando que aquilo vai gerar outros problemas, mas muitas vezes não é a dieta que está causando o problema, certo? E não é a hora de suspender. Então, isso precisa ser conversado e precisa ser muito bem treinado ali, né? Essa informação ela precisa ser passada para a equipe adequadamente. Existem alguns marcadores também que nós avaliamos a hipoperfusão intestinal. Essa tabelinha, novamente, ela tem nesse guideline também, que foi proposto pela Braspen, e que nos diz, né, sobre uma possível hipoperfusão intestinal. Dependendo desse quadro, pessoal, isso sim vai ser um critério de suspensão da dieta, né? Um intestino que ele não tem circulação sanguínea, não tem como ali ter processo de digestão e absorção. Isso vai gerar um quadro de intolerância, certo? Mas isso precisa ser sempre avaliado e o contexto também ele precisa ser avaliado, né? Assim, um sinal isolado, por exemplo, lactato plasmático aumentado. Isso não é um indicativo de suspensão direta da dieta. Agora, dependendo do valor do lactato, né, e dependendo do quadro clínico daquele paciente, sim, né, muitas vezes a nutrição ela vai ter que ser interrompida justamente porque aquele intestino ele não está em condições de absorção. E isso, se ele não está em condições e a dieta for infundida naquele momento, administrada, o paciente ele vai ter consequências, tá? Então, é preciso que os locais, as UTIs, elas tenham um protocolo. É preciso que a equipe esteja treinada e essa conversa esteja muito bem alinhada, para que o momento certo, tanto de introduzir a nutrição aconteça, assim como, se for para retirar, que também aconteça no momento certo. Então, algumas considerações importantes e recadinhos, né, para poder ficar aí da nossa aula. É muito importante que o nutricionista ele entenda o papel do trato gastrointestinal no curso da doença. Na verdade, é essencial entender isso. Entender que o paciente crítico, muitas vezes, ele vai desenvolver desbiose, que pode ocorrer uma perda da função da barreira intestinal e que isso pode influenciar na translocação bacteriana, tá? E que isso vai estar relacionado à gravidade da doença, à piora do quadro clínico do paciente e que a disfunção gastrointestinal, ela deve ser diagnosticada de maneira precoce e tratada também de forma precoce, incluindo o manejo da terapia nutricional. Então, eu, nutricionista, eu posso manejar ali para tentar ajudar esse paciente sempre, né? Sempre vai ser esse o nosso objetivo, o melhor para o nosso paciente e sem perder de vista, né? Essa meta proteica calórica que ele precisa para não desenvolver desnutrição e outras consequências à saúde dele. Certo, pessoal? Então, é isso. Um recadinho que eu quero deixar aqui para vocês é que não percam a próxima aula, porque eu vou falar da parte 2 desse protocolo, que é sobre o manejo nutricional e não nutricional da disfunção gastrointestinal. Nós falamos muito sobre todos os sintomas, né, e tudo aquilo que permeia, que caracteriza uma disfunção gastrointestinal. Agora nós vamos aprender um pouco mais na próxima aula sobre como tratar, sobre como manejar nutricionalmente, né, esse paciente. Certo? Então, bons estudos a todos e até a próxima!